Bora, 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 bora! Peraí que eu tô mandando meus aviãozinhos. Já vai clicando e convidando o povo aí. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Clica no aviãozinho aí, manda pra galera. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Cadê o pause? Cadê o pause? Cadê o pause? Boa tarde, queridos e queridas! Cheguei! 28/4, meio-dia e 3. Hoje é terça-feira, dia de Marca um Café Comigo. Toda terça-feira é dia de RPI e dia de Marca um Café Comigo. Deixa eu chegar mais perto aqui, agradecer a Maricélia, agradecer o Gabriel e agradecer meu querido irmão Honório, o pessoa que vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho. Eu vou chamar. Chama eu aí, Honório. Clica no maisinho aí que eu já aceito você. Primeiro eu preciso fazer o meu prólogo. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Clica no aviãozinho, curte, compartilha, me segue. Manda aí no aviãozinho para 3 ou 4 amigos empresários e empreendedores que precisam ouvir esse bate-papo que a gente tem por aqui. Se meu tiver descabelado, você me avisa que aí eu dou uma arrumadinha no cabelo. Toda terça-feira a gente fala de empreendedorismo, registro de marca e outras coisinhas mais. Você tá sempre comigo, sabe que esse é o assunto por aqui. Fala, Gabriel. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Tamo junto. Deixa eu aceitar o meu querido irmão Honório Pessoa, que hoje o papo é ele, que é terapeuta, é podcaster, rapaz, eu não sei se é hipnoterapeuta ou hipnólogo, ele vai falar isso pra gente, tá bom? E aí, meu querido? Fala, meu mano, boa tarde. Como está? Obrigado pela companhia. Obrigado eu, prazer estar aqui no Café com o Carlos Bucaneiro. Ó. O pessoal colocou aqui que é a nova rádio do momento. Ó. Tamo junto, tamo junto. Eu agora, rapaz, eu vou te falar, tô passando mais tempo na frente da câmera do que na frente do espelho. Esse mês tá corrido. Como é que você tá, Manão? Tô bem, e você? Como que tá essa força aí? Trabalhando muito? Bem, graças a Deus. Aqui, ó, pegando firme na academia. Eu vi que você tá lá também, firme e forte. Tamo junto. Aqui é trabalho da meio-dia até meia-noite, né? Sem parar. Boa, 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 boa. Manão, a gente tem aqui 30, 40 minutos para bater um papo. Eu sei que a agenda aí é corrida. Já agradeço de você ter tirado esse tempinho para a gente bater um papo. Em nome da minha audiência, fico muito grato. Eu trago aqui de terça-feira sempre amigos e companheiros que têm alguma coisa a adicionar na vida do empreendedor. É muito legal a gente aprender e acertar lendo o livro de outro, né? Não precisa errar para aprender a fazer certo. É só aprender com quem já está acertando. Então, nesse primeiro momento, eu quero que o Manão se apresente aí, fala o que você está fazendo, no que você é bom.
como é que você está construindo seu rolê? Conta para nós. Show de bola. Para quem não me conhece aqui, o pessoal que segue aqui o Carlos Bucaneiro, eu sou o Honório Pessoa, né? Atualmente eu sou psicanalista clínico, né? Trabalho com hipnose clínica, da área da PNL também. Eu era analista de sistemas, cara. Trabalhei em multinacionais, bastante anos com isso. Fui analista de sistemas, né? E fiz uma transição de carreira. E a galera que está acompanhando aí sabe que transição de carreira é difícil, porém, a gente tem que ser corajoso, né? Então, você seguir realmente aquilo que você tem como propósito na vida, aquilo como aquilo que você tem realmente para a sua vida. Ó, chegou aí o Brian, seja bem-vindo, Brian. O Brian esteve já com a gente também num podcast. E, cara, é isso, né? Hoje em dia eu vivo aquilo que realmente arde no meu coração como propósito e eu tive que planejar a minha vida para isso, né? Para conseguir realmente fruir, né? E projetar outras pessoas, né? Então hoje, o que eu faço? Além de eu atender, eu sou um mentor de terapeutas, né? Então hoje em dia eu tenho projetado outros terapeutas no mercado, tenho dado mentoria, tenho feito isso que foi mudando aqui a minha vida como profissional. Porque até então o profissional ele tem que se reinventar. Às vezes você fala assim, pô, vou virar terapeuta aqui. E às vezes não dá, cara. Às vezes só isso não dá. Então, aquilo que você tem explicado, você tem falado para a sua audiência, né? Você tem que ampliar o seu negócio. E a minha, Tem que e, fazer o que você ama. Então você estava tipo num rolê que estava até dando uma grana, mas o processo não era legal para você. Tipo, você não acordava de manhã tipo com vontade de trabalhar. não, era mais um dia assim, pô, que saco, vou fazer esse negócio aqui de novo, pô, não dá mais, tal. E daí, como que foi meu processo, né? Eu entrei num... Fiquei muito nervoso com aquilo, comecei a ter os meus burnouts ali, né? E sofri bastante nesse processo, fui atrás de terapia. E no processo terapêutico, eu acabei me encontrando ali e falei, caramba, me ajudou pra caramba, eu quero ajudar outras pessoas com isso também. E foi aí que eu comecei a estudar e daí eu fiz a minha transição em cima disso. Então, eu digo bem assim, eu fui curado para curar, né? Então, tem que ter essa congruência. Eu vejo muito essa congruência. Inclusive, você que é o cara da PNL, você sabe isso. Sem congruência, a gente não funciona. Então, não adianta eu pegar e falar para todo mundo aqui, olha, você tem que cuidar da sua saúde mental, sua saúde emocional, e a minha está destruída. Então, assim, houve essa congruência de eu realmente, olha, eu fui moldado ali, eu fui transformado para ajudar outras pessoas. Muito legal. Mas não, e como é que é esse trabalho? Tipo, quem é que te procura? Quem é que você atende? Como é que funciona esse processo? Conta para nós. Show de bola. Deu uma travadinha aqui, mas, bom, basicamente, né, eu sou terapeuta, então eu faço aqui minha campanha aqui, né, sobre terapia, enfim. Só que também, antes de ser terapeuta, eu dei aula em escola de psicanálise, né, eu dei formações anteriormente, então eu acabei atraindo esse público também. Até então eu não estava olhando muito para esse público, estava olhando muito para o atendimento, ó, só atendimento e tal. Só que você pode ampliar mais, então quando você pode multiplicar, eu falo bem assim, eu não tenho um propósito de ajudar outras pessoas, e se eu preparar outros terapeutas para isso? Então hoje em dia, além de atender terapeutas, eu dou mentorias e formações. Ou seja, eu preparo outros terapeutas para que possam ajudar outras pessoas. Então eu tenho esses dois propósitos aqui. Eu atendo esporadicamente e hoje em dia eu dou aulas e dou mentorias. E isso eu amplia a visão, amplia o propósito. Então não é só um aqui da guerra, né? Não vou sozinho. Então eu posso criar outras pessoas, ajudar outras pessoas que façam isso. A gente chama isso de braço educacional. Então, além de prestar o serviço de terapia, que o irmão já faz, aí você também tem o braço educacional. Você está ensinando outros terapeutas a seguir o seu caminho, fazer a sua trilha. É isso? Isso. Porque eu sei das minhas dificuldades, né? Então, assim, eu costumo falar para alguns empreendedores isso, né? A gente aprende com os nossos erros. Eu errei pra caramba no começo, né? Nos atendimentos, tinha minhas dificuldades, levava ali para minha supervisão e tudo mais, mas tive dificuldade pra caramba.
E hoje, aprendendo com meus erros, eu sei como errar e eu sei aonde não errar também, como acertar. Então, assim, quando você vai atrás de uma mentoria, você tem aquela pessoa que pega na sua mão e te E mostra faz o a caminho. trilha, né? O cara não vai errar onde você já errou, você já tá dando a receita pro cara. E essa que é a parada do mentor, né? É a receita do bolo, tá ali prontinho para ele. Daí você fala assim, né? Hoje em dia eu comecei, como eu peguei isso daí, Bocaneiro, eu atendia muitos pacientes da área da psicanálise. Então vinha, como eu dei aula em escola, vinha os alunos da escola para mim. Daí eu via as angústias que eles tinham, né? O que seria a dor deles. Olha, Honório, eu não estou conseguindo paciente, olha, Honório, eu estou com um caso assim, isso está me causando angústia. Né? Como que eu faço isso? Como eu oprimo meu negócio? Falei, caramba, as angústias que eles têm, as mesmas angústias que eu tinha. Falei, E aí daí você já comecei tinha a a, resposta. Falou, eu posso ajudar esses caras. cara, comecei a ajudar alguns caras ali, né? Nem entrei nesse esquema de mentoria. Foi talvez um erro da minha parte, mas foi um estudo de caso, digamos assim. E eu comecei a ajudar uns caras ali, inclusive quem depois pode ver essa live, né? Depois, não sei se você vai deixar salvo aqui por enquanto. Vai ficar no Insta e vou compartilhar com você lá. Vai fazer collab. Beleza, daí eu vou compartilhar com eles. Tinha uns caras aí que estavam começando, tal, oh, vou abandonar, né? Vou seguir só minha carreira de trabalho. Daí eu comecei a orientar eles. Os caras estão com suas clínicas, hoje os caras têm uma certa idade, conseguiram fazer a transição de carreira. Então foi essa persistência ali, junto com eu falando, ó, cara, eu segui esse caminho, não deu certo, por que você não segue esse aqui? Por que você não faz assim? Por que não segue desse jeito? E essas pessoas fluíram. E daí eu pensei e falei, caramba, tá dando certo, né? Consegui que umas 4, 5 pessoas ali já foi e fez a transição de carreira. Que isso aqui não vira uma mentoria. Hoje eu dou mentorias, né, na área da psicanálise, PNL, hipnose, para fazer que essas pessoas realmente sigam o seu projeto ali como terapeutas. Você sabe que isso que você comentou aí é uma coisa que aconteceu comigo, né? Modéstia à parte, né? Eu sou o tipo de cara que, tipo assim, todo mundo me liga toda hora para me perguntar alguma coisa, como é que faz alguma coisa, ou como é que eu tô fazendo alguma coisa. E aí eu sempre respondia, né? Falava, não, faz assim, grava o vídeo. Não, se você clicar aqui, aqui dá certo. Ó, faz essa parada aqui que eu tô fazendo, tá funcionando. Aí eu tava a fim de fazer outra coisa. Na época, em 2019, eu fazia só registro de marca, né? Aí eu falei, eu queria, tipo, entrar pro digital, fazer alguma coisa tal. E aí eu paguei uma mentoria de um cara que hoje é muito meu amigo, que é o Enemon Borel. E aí a gente tava conversando e logo nos primeiros atendimentos ele falou assim, velho, você tem um monte de mentorado. Eu olhei pra cara dele e falou, é. Aí ele pegou meu WhatsApp e falou aqui, ó, mentoria em área comercial, mentoria em estruturação de empresa, mentoria em automação, porque eu não consegui entender, e isso é a dificuldade do empreendedor. Para a gente é normal, tipo, aquilo que você sabe, você já sabe. Então, para você, dá a impressão de que todo mundo sabe. Porque é Uhum. óbvio, para a gente é óbvio, né? E aí ele abriu a minha cabeça em 2019, 2020 com relação a isso. Ele falou: as pessoas só te procuram porque elas não sabem. E mentorar é justamente isso, é você dar a receita para a pessoa. Ele não quer ir nos vídeos do YouTube, ler, depois aplicar, errar, tentar de novo. Ele quer a receita do certo. Por isso que ele te liga. Porque você tem a receita do certo. Isso é mentoria. Eu falei, putz, eu nem cobrava. São crenças da gente, né? Porque a gente fala assim, nossa, eu tinha muito disso, cara. Nossa, eu estou ajudando aqui um psicanalista aqui porque ele vai ajudar a outra vida ali e a pessoa vai melhorar, tal, né? E muitos terapeutas de muitos anos me procuravam por causa da escola, porque me via na internet e tal. E eu ajudando essas pessoas, e de graça, cara, de graça. E esse é o Eu falo, ponto, né? Quando eu falo que o melhor obrigado é o Pix. Vê, você ajuda o cara de graça e o cara usa esse conhecimento para ganhar dinheiro. Parece que quebra a cadeia de energia, né? sim. E quando você vê o cara tá ganhando mais dinheiro que você e tá montando mentoria em cima daquilo que você tá explicando, É né? isso mesmo. É isso mesmo. Por isso, o melhor obrigado é o Pix. Mas não, eu vi que você falou aí no meio da sua fala aí sobre hipnose. Pô, isso aí é muito curioso. Fala para mim um pouco disso.
Cara, hoje em dia, né, as pessoas têm um certo preconceito sobre a hipnose, primeiramente, achando que a gente vai dominar a mente de vocês, né? Vai Vocês vão fazer o falar cara que morder cebola, vai trocar o nome, ficar com o braço duro pra cima. exatamente, né? Isso daí a gente chama de hipnose de rua, né? Uma galera que, na verdade, a gente chama de convince. É uma espécie de brincadeira, não é uma hipnose de fato, é uma brincadeira. Você leva uma pessoa no estado de transe e faz uma brincadeira ali. Ali é hipnose de rua, é o street hipnose. Só quando se fala em hipnose clínica é outra coisa. Hipnose clínica, quem vai aplicar essa hipnose é um terapeuta. Ou é um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta experiente, que ele entende das estruturas da nossa mente, como que funciona a mente, como que funciona o que é transtorno, o que não é transtorno, o que a hipnose pode, o que não pode. Não vai chegar oferecendo um milagre para a pessoa. Porque às vezes, eu vou contar para você que tem casos que a pessoa vem e ela tem uma esquizofrenia. E ela vai lá e fala assim, resolve a minha vida. Aquilo é uma patologia, aquilo lá tomar medicamento. Hipnose vai poder para dar uma relaxada, para dar uma concentrada, você coloca ali algumas âncoras para ajudar ela, mas você não cura, a gente não cura ninguém. A gente pode ajudar, significar traumas e tudo mais. Mas quando há uma estrutura ali, a gente tem que entender isso. Então, quem que é o hipnoterapeuta clínico? Ele é um terapeuta. Não basta fazer somente um curso de hipnose, né? O cara vai lá e fala, peguei um cursinho na internet aqui de 30 horas, vou fazer esse curso, pego um certificado e vou sair aplicando ali. Mas você vai aplicar em quem? Então, às vezes, a pessoa acaba quebrando a cara, porque muitas vezes a pessoa tem uma patologia. Então, a hipnose, o que é hipnose? Hipnose é um estado natural da mente, onde você vai atingir um hiperfoco, onde, como que funciona isso? Eu costumo falar que hipnose é atenção, né? Você está focado e você está distraído ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou. Bocaneira, supondo que você está assistindo um jogo de futebol. Você gosta de futebol? Mais ou menos. Mas que time que você torce? Vamos revelar para o seu público aqui. Eu sou santista. Você é santista. É por isso que eu não gosto muito de futebol. Mas agora tem o Neymar aí, né? Agora deu uma melhoradinha. Mas, ó, Neymar... Eu sou viúvo do Pelé e divorciado do Neymar. Bicho, olha só. Santista, né? Tá nadando lá na praia, lá. Assistindo o jogo do Santos, né? Clássico lá do Santos, supondo que você vai jogar contra o meu time, Corinthians. Santos e Corinthians. Tá assistindo lá e o Santos tá ganhando e você tá lá focado. De repente chega a patroa. E ela fala assim, Bocaneira, preciso comprar um negócio aqui no cartão de crédito, tal. Você fala, tá bom. Só que você não lembra nada do que ela falou. Daí ela sai e fala, o que ela falou mesmo? Você está focado e você está distraído ao mesmo tempo. Então a hipnose ela te leva num estado de hiperfoco. Por isso que a gente faz um processo em alguns dos nossos clientes, ele consegue atingir áreas que estavam gravadas lá na mente, que a gente chama de mente inconsciente, lá no âmago lá, questões de traumas, abusos, etc. Porque a mente dele está hiperfocada, ele não fica distraído, ele baixou esse fator crítico da distração. Então ele está focado. Então quando você, por exemplo, está assistindo o seu Santos e pedir o seu cartão de crédito e você não lembra, você está no estado de hipnose. Então a hipnose é simples, é mais simples que a gente imaginar. Você deu um beijo no seu filho que machucou o joelho e assoprou ali, sarou, ele vai estar sendo hipnotizado por você. Você deu uma sugestão, ele aceitou e para ele sarou. Boa. Por isso que existe gente que não consegue ser hipnotizado, né? Que a pessoa não aceita a sugestão, né? Sim, mas existem técnicas para isso, cara. Existem técnicas. Hoje em dia, naquela época mais antiga, né, dos hipnoterapeutas, ele era basicamente fecha o olho, relaxa e eu vou dar sugestão. Não funcionava. Hoje existe a programação neurolinguística, então a gente consegue incluir a programação linguística. Então existe todo o processo junto com a hipnose. Trabalhar junto da hipnose. Então eu incluo a PNL, porque eu sou PNLista, né? Foi quando eu comecei, eu incluo a PNL. E daí não tem como, é muito difícil a pessoa não entrar no estado de transe. Então você vai incluir várias etapas, né? E acontece, né? Eu já peguei um caso aí, por exemplo, né? Não vou citar nomes aqui, mas era um autista que veio aí de São Paulo capital para fazer um processo aqui comigo. Ele chegou e falou assim, cara, nunca fui hipnotizado, já passei por um monte de gente, né? Não que os meus colegas não fizeram direito, mas já passei por um monte de gente.
Não consigo, eu sou autista, cara. Eu sou muito racional. Chega na hora ali, vai dando sugestão. Eu não consigo pensar, não consigo ver nada e tal. Falei, tá bom, vamos lá. Daí fiz o processo com ele, a indução, comecei a usar as técnicas de PNL e tal. Quando eu vi, o cara já tava com o olho tremendo aqui, que é um dos sintomas, né? O olho começa a tremer assim, já muda a temperatura dele, falei, tá em transe, agora vai. Daí terminou o processo, cara. Nossa, eu vi lá na minha infância, aconteceu isso, parecia um cinema aqui. Falei, então todo mundo pode ser hipnotizado, exceto algumas patologias, por exemplo, um autista de suporte 3. Não dá para ser hipnotizado. Mas você pode utilizar alguma coisa. Porque ele tem um problema cognitivo com a concentração, aí tem a ver com a ferramenta dele, né? Exatamente, aqui bem aqui mesmo, né? Ele não consegue manter a atenção focada, que está ligado aqui ao lobo frontal, o córtex pré-frontal. Então, o autista, alguns TDAH, você consegue trabalhar ainda, trazer para cá, porque ele tem dificuldade também, então tem técnicas para isso. Mas dependendo do nível, ele vai ter mais dificuldade. Então, é um trabalho mais demorado. Então, você vai... Duas coisas que você trouxe aí que eu acho bem legal, né? A primeira é que você falou sobre transição de carreira, e aí falou sobre o terapeuta que aprende a técnica, e aí não tem para quem atender. E aí eu estou pensando aqui o seguinte, né? O terapeuta, ele aprende a ser terapeuta e ele precisa do paciente. É hipnólogo ou hipnoterapeuta? Bom, é um nome que o pessoal foi dando por aí, né? Hipnoterapeuta, porque faz a parte da terapia, mas é hipnose clínica, é hipnólogo mesmo. Hipnólogo. Ele é um terapeuta, quando ele já é um terapeuta, por isso que inclui hipnoterapeuta. E já é um terapeuta. E aí ele atende um paciente. É paciente o nome? Paciente. Então, aí o hipnólogo ele tem um paciente, o terapeuta tem um paciente, eu aqui no escritório eu tenho o cliente. Então, eu concluo e eu quero saber qual que é a sua opinião com relação a isso. Todo profissional, ele precisa estudar vendas, porque captação de cliente, ou acesso à pessoa que precisa, ou ajudar a pessoa que precisa ser ajudada, ou fazer a pessoa que está precisando lá te enxergar, seja presencialmente ou nas redes sociais, é uma técnica necessária para quem quer viver daquilo que gosta de fazer. Você precisa encontrar gente que precise e que você consiga, de fato, vender isso para a pessoa. Então, faz sentido que qualquer profissão precise estudar sobre venda, mas não? Sim, porque como que vai chegar, né, o seu negócio para os novos clientes, né? Esse negócio que antigamente era indicação, funciona, mas não funciona tanto mais, né? Hoje em dia a gente está no Instagram aqui, que a gente está fazendo live, está nas redes sociais e tudo mais. Então, como que vai ampliar o seu negócio se você não entende técnicas de venda? E outra, mesmo que você fale assim, eu vou pagar para um time, que isso é importante, às vezes o camarada ele não está dando conta daquilo, ele vai atrás de alguém que é especializado para isso. Mas é bom que ele entenda, porque como que ele vai conversar sobre isso, como que ele vai gerenciar sobre isso, então ele tem que ser multitarefa, né? Ele tem que entender um pouquinho de cada. Então você vai, por exemplo, supondo que você vai fazer meu tráfego pago, mas eu não entendo nada sobre os leads que vão vir, como captação, eu não entendo como funciona. Então eu tenho que bater esse papo. Hoje em dia a gente tem que entender de vendas, a gente tem que entender de negócio, porque a gente vai vender o nosso produto. Boa. Que nem bom. Ah, mas eu tô ajudando vidas, né? Tudo bem, mas você vai ter que... melhor obrigado? É o Pix, né? Então, assim, tudo bem, você pode, né? Eu tenho terapeutas que falam assim, mas eu tenho meus atendimentos, tudo bem, faz parte do seu processo. Mas a gente não vive de evento, né? A gente precisa de clientes, a gente precisa do obrigado, que é o Pix, e a gente precisa de conhecimento para isso. Então eu fui entender isso, quebrando a cara. Né? Porque chega uma hora e você fala assim, estou acostumado. Né? Na época antes pandemia, né? A gente fala antes e pós-pandemia. Antes pandemia era muito por indicação, né? Você tinha um consultório físico, né? As pessoas vinham até lá, você dava o seu cartãozinho, cartãozinho e tal. Hoje em dia mudou, parece que o mundo deu aquela mudada. Sim. Porque a galera está aqui online, está nas redes sociais, está nas lives, está nesse contexto. Então, hoje em dia, a maioria dos seus atendimentos vai ser online. Eu, por exemplo, a maioria dos meus clientes, mais de 90% online. Eu tenho um lugar que eu atendo fisicamente para algumas pessoas que falam assim, eu só quero atendimento presencial. Mas
eu atendo gente, por exemplo, da Inglaterra, eu atendo gente da Bélgica, eu atendo gente de Portugal. Hoje em dia amplia o negócio. Então eu preciso saber. Outra coisa que eu percebi na sua fala foi o tamanho. Eu fiquei pensando aqui, né? Você começou a falar de terapia, terapeuta, hipnólogo, e aí você está falando que você atende pessoal da Inglaterra, de outras paradas, através do digital. Essa questão da saúde mental é, puta, é mó ruim falar isso, mas é um campo vastíssimo, né, velho? Parece que tá todo mundo doido mesmo, né, mano? Não, é vasto, é vasto. Né? Hoje em dia você vai em qualquer lugar do mundo, né? É vasto. Muitas pessoas cometendo suicídio, muitas pessoas com burnout, depressão. Depressão é o que mais tem aí. E assim, a pessoa vai procurar terapia. Uma coisa que é importante, Bocaneiro, muita gente vai procurar terapia quando o bicho está pegando mesmo. O negócio está pegando, eu vou lá atrás de um terapeuta. Então não há algo privo. E é importante a gente saber É que a igual gente quando tem o as cara nossas... vai atrás do advogado já com o processo debaixo do braço, né? Tipo, já tá todo arrombado, né? Exatamente, tem o seu negócio aí mesmo, de registrar a marca, né? O cara vai lá, faz tudo, deixa para registrar a marca depois Quando ele e é vai lá. processado, aí ele me liga, fala assim: ah, aconteceu um negócio incrível aqui e tal. É a mesma coisa, entendi. Mesma coisa, cara, vai procurar só quando o negócio está pegando. Ou seja, trabalhe agora como preventivo às suas angústias, porque a psicanálise, por exemplo, Freud, ele vai dizer que o nosso inconsciente nunca fecha. Ou seja, sempre vai ter uma angústia, sempre vai ter algo para você resolver, para você trabalhar como pessoa, para você progredir, né? Para você trabalhar as suas crenças. Os terapeutas que eu pego muitas vezes, que o negócio dele não vai, é questão de crença, crença limitante. A questão, o cara vai lá e cobra R$ 50 na sessão, vou dar um número aqui, porque ele acha que ninguém vai fazer sessão com ele. Ele cobra R$ 50 na sessão, daí o cara vai lá e tem 3, 4 pacientes só. Daí atende um monte de gente de graça. Você sabe Daí, que você sabe duas coisas com relação a isso. A primeira é que tem site de psicologia aqui, de grupo de psicologia, que é 25, R$ 30 uma consulta de uma hora. sim, É, o desespero, não cara. sei. E aí cai naquela minha teoria, eu tenho uma teoria, né, que é a teoria, porque o dinheiro ele é balizador de compromisso, né? Eu faço, por exemplo, eu faço sala secreta e eu dou aula e eu cobro R$ 19,90 no ingresso. A pessoa fala, mas R$ 19,90 não deixa ninguém nem mais rico nem mais pobre. Aí tem dois pontos de vista. O primeiro é o balizador de compromisso. Tem um monte de aula grátis que você se cadastra e não vai, porque é de graça. Agora, se você pagar, você vai estar lá. Eu tenho certeza que você está lá, porque quem paga está lá. Mesmo que seja R$ 10, o cara paga, o cara tá lá. Esse é um ponto. O segundo ponto é o valor. Às vezes a gente desvaloriza alguma coisa que pode até ser muito boa, porque o valor é baixo. Acontece isso, não? Acontece. Olha só, não estou dizendo que não possa ter público para isso, porque tem pessoas que não têm condições de fazer terapia. Então ela vai buscar Sim. um valor mais social, aquilo que cabe no bolso dela. Mas a questão é, muitas vezes o terapeuta ele entra, né, o profissional ele entra em desespero. Então ele se desvaloriza. Mas o cara estuda pra caramba, faz faculdade, faz curso, faz pós-graduação, faz mestrado, faz um monte de coisa e ele se desvaloriza, ele não trabalha a crença dele. Ele acha que se ele não fazer mais barato, ele não vai conseguir cliente. E ele cria essa crença na mente dele, essa crença limitante. Então, o que precisa ser trabalhado é isso. Por quê? Da onde que vem essa crença? Daí eu vou trabalhar o processo de mentoria e terapia com É ele. o terapeuta precisando de terapia. Exatamente, né? A gente tem uma frase do Lacan, que foi um psicanalista francês, ele vai dizer o seguinte, que a gente só leva o nosso paciente até onde a gente chegou. Então, É, às vezes eu estou guiando, eu sou um cego guiando outro cego, né? Então, eu tenho que trabalhar as minhas questões pessoais. Então, dentro do processo, eu sempre falo assim, todo terapeuta, ele precisa fazer terapia, porque ele vai ter outras angústias novas até dentro dos seus pacientes. Ele vai olhar o paciente, aquilo vai linkar com ele, e ele vai precisar trazer isso em terapia, ele vai precisar trabalhar ali, elaborar as suas questões ali psíquicas. Então, pô, que assim, isso é legal. Isso aí eu não importante. sabia. Agora você até me trouxe aqui na memória uma coisa bem legal. Eu faço terapia já há algum tempo, né? E de vez em quando eu troco de terapeuta. Diz que a gente começa a ficar muito amigo, aí tem que trocar, né? Aí Sim. eu troco de terapeuta. Uma vez a terapeuta virou para mim e falou: Eu não posso te ajudar, eu não consigo te ajudar.
Eu achei que eu era doido. Eu falei, rapaz, eu devo estar muito zoado, mano, pra ela falar isso. Mas agora você trouxe uma fala que faz muito sentido. Ela só consegue ajudar alguém até o ponto que ela chegou. De repente eu tava num lugar que não era o dela ainda. Então, tipo, não é que eu sou doido, eu só tô em outro lugar, né? Normalmente, sim, ela se identificou com alguma coisa, houve uma contra-transferência ali que a gente chama, né? E ela falou assim, não é para mim, ou talvez ela falou assim, não consigo resolver isso aqui, você não tem a capacidade de ajudar ele a resolver isso aqui. Então isso é importante o terapeuta saber, isso eu falo na mentoria. Vamos trabalhar o que você tem de bom, o que você tem de melhor. E você trabalha esse nicho em você. Agora, tem coisas que você não é. Às vezes a pessoa vai ajudar a pessoa em questão de ansiedade, mas ela não sabe ajudar em questão de um abuso, alguma coisa do tipo. Então ela tem que aprender a saber quem ela é, qual é o propósito dela, qual a missão dela e seguir isso. Porque senão fica aquele terapeuta, né? Eu pego de tudo aqui, ó. E ele vai simplesmente por causa do dinheiro. E não é isso. Legal da parte dessa terapeuta, porque ela viu aonde que estava o limite dela. Muito legal. Mas não, outro assunto agora que eu acho bem legal. Você tem um podcast lá que eu já participei, o Bom Roger participou, a Linda Karina participou. Como é que tá o Pode Sublimar? Conta para nós. Show Já de deixar um bola. abraço pro Humberto, né? O Urati, que também vai estar com a gente aqui qualquer hora. Show de bola. Já estivemos aí, né? Fizemos umas gravações aí no escritório do Carlos Bucaneiro. Já agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Bom, gente, Pode Sublimar aí já está com um aninho e pouquinho já. A gente tá com esse podcast. A missão é, né? Você viu o nome, Pode Sublimar. Por que sublimar? Sublimar vem de um mecanismo de defesa da que a gente trabalha na psicanálise, chama sublimação. O que é isso? Você transforma algo ruim que você passou na sua vida em algo bom. Então, quantas pessoas ali que trazem, né, questões que vai mudar a vida de alguém, passaram, teve uma certa experiência, mas ela pode transmitir algo bom, algo que ela está fazendo. Então, a ideia do pós-sublimar é essa. Impactar a vida de alguém através da sua experiência, né? Que nem você trouxe a sua vivência como empresário, né? A questão do registro da marca. Você está resolvendo uma dor ali, você está compartilhando com o público. Então, o Pós-Sublimar ele tem essa ideia de abrir a visão para várias áreas. A gente fala de psicologia, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala de tudo, cara, porque cada pessoa ela pode agregar algo na vida de alguém. Então, quando a gente começou esse projeto, a gente falou, ó, o que a gente vai fazer? A gente quer agregar alguma coisa na vida de alguma pessoa. Então, a gente vai dar voz para essas pessoas que querem realmente impactar vidas. E eu tenho certeza, né? Então, você que está aqui na live, aqui, ó, quero um dia fazer uma entrevista no Pode Sublimar, pode me chamar aqui, gente. Vamos conversar, entender a sua verdade e transmitir a sua verdade para o mundo. Porque a internet está aí para isso, né, Carlos Bucaneiro? É isso Você mesmo. vai olhar uma hora no YouTube, vai achar aquela live e vai falar assim, nossa, aquilo falou comigo, aquilo resolveu minha dor, aquilo me levou até a empresa do Carlos e hoje, ó, minha empresa avançou, hoje mudou tudo na minha vida por causa daquele podcast. E a ideia do Pode Sobrar é isso, é plantar sementes e essas sementes elas possam germinar na vida das pessoas. É uma diferença bem grande para quem está aí. Deixa eu agradecer o Renato, valeu Renato Lopes pela mensagem. Quando a gente fala de Instagram, a gente fala do agora, né? A informação é agora. Se você quer aprender a vender, terapia, hipnoterapia, tráfego pago, no Instagram é o agora. Lá no YouTube é o para sempre. Você está aqui conversando comigo, eu falo de registro de marca agora, dou notícia de agora. Se você quer aprender sobre registro de marca, tem que ir lá no Carlos Bucaneiro, lá do YouTube. Lá no YouTube a informação ela é ampla, ela é irrestrita, as aulas são grandes, explicativas, então lá é onde você encontra material substancioso. Você estuda lá pelo YouTube também, mas não? Estudo bastante. O YouTube tem muita coisa boa, né? Então tem muito material de graça bom que vai te dar um norte ali, né? E depois você pode, eu quero me especializar mais, então você pode comprar cursos ali e tudo mais. Mas o YouTube foi uma ferramenta na minha vida, eu vou colocar assim, que quando eu não tinha certas condições, eu ia lá para o YouTube, ia para o gratuito. Vamos Você lá sabe, estudar. mano,
que eu tenho a impressão, e aí você que está vendo ao vivo ou gravado, já agradecendo a presença aí do Rafael Aranha, gente fina, que assim, informação para estudo, você encontra de graça no YouTube e encontra em outras ferramentas. Tem lá, você consegue. A gente não tem, na maioria das vezes, a capacidade de ser autodidata. O que eu acho importante não é você pagar o curso, né? O curso, ele é uma trilha. Você encontra tudo que está no curso, você encontra de graça lá no YouTube. O curso ele só está organizado. Passo um, passo dois, passo três, passo quatro. Eu acho mais importante do que comprar o curso, tendo acesso a esse material gratuito, que está lá, é a mentoria, cara. Porque a mentoria é o cara que vai pegar você na mão e vai falar para você, ó, vem cá, tá aqui, ó. Ele vai entregar para você um resultado. Seja qual for o mercado, se é o meu de empreendedorismo, se é o seu de terapia, mais do que, sei lá, ler um livro, no seu caso é a consulta, mas mais do que ler o livro ou assistir o vídeo, anotar, escrever e praticar, porque existe também auto-hipnose, né? O cara consegue, por exemplo, fazer autoajuda, que é a terapia dele nele mesmo, você entendeu? Mas se ele não der a mão pro Honório e o Honório não falar, ó, vem por aqui que é mais fácil, ou se ele não der a mão pro bucaneiro e falar, ó, vem por aqui que é mais fácil, porque eu já fui por ali e deu ruim, eu acho que dá para fazer esse caminho, mas ele fica mais comprido sozinho, não fica, mano? Fica. Esses dias mesmo, cara, eu conversei com uma pessoa, era um terapeuta lá, estava com uma certa dificuldade, e ele veio até mim, falei, vamos marcar uma reunião aqui, né, tal, onde que eu ia vender o meu produto ali, né. Daí eu expliquei tudo sobre o produto e eu perguntei para ele, e aí, né, o que que você já fez, né? Cara, o cara tinha acho que uns 200 cursos que ele comprou na internet, não fazia, procrastinava e tudo mais. Daí eu mostrei para ele o que que é o benefício da mentoria, porque a mentoria, eu vou pegar todo esse conhecimento e a gente vai colocar na prática, né? É prático. Ó, você vai por esse caminho, você vai fazer desse jeito, né? Qual é o seu objetivo? É esse? Então vamos seguir aqui. Esse é o seu ponto A, esse é o seu ponto B. O que que você precisa para você conquistar tudo isso? Então a mentoria ela vai te dar ali o caminho, ela vai te dar as ferramentas, né, para você chegar no seu ponto B. E essa é a diferença. O curso você vai encher de conhecimento ali. Às vezes o cara tem um monte de conhecimento, mas ele não sabe como que vender isso daí. Ou ele está cheio de crença que barra ele. Então eu pego muito terapeuta que era bem assim, olha, eu vou fazer mais uma especialização para me sentir mais seguro. Eu vou fazer mais um curso para me sentir mais seguro. E ele está enchendo ali, né, de conteúdo, só que ele nunca pratica, ele não coloca em prática, ele não vende aquilo que ele realmente ele acredita, né? E de fato, Obesidade mental, né? então ele precisa primeiro mudar a sua mentalidade. E a mentoria a gente vai pegar e vai mostrar essa estratégia. Como eu trabalho com terapia, eu vou trabalhar questões de mentalidade ali também, usando, né, métodos como métodos cognitivos, né, de aprendizagem. Então é totalmente diferente. Né? Então ela vai aprender de fato e ela vai colocar em prática. E isso que causa várias transições de carreira que eu já peguei dentro do processo de mentoria. E é isso que você vê também, né, Carlos? Porque quantas pessoas ali, né, enchem de fazer cursos, né, material tem à vontade, então não tem desculpa para não estudar. Então quando eu comecei a querer atender, primeiro eu fui no gratuito, eu ia lá ficar assistindo o vídeo e ficava tentando, né, tal. Daí depois eu fui fazer um curso, uma formação. Eu fiz uma formação. E aí, o que eu faço com essa formação agora? Como que eu faço? Porque no curso não vai ensinar como que eu faço. Não vai pegar na minha mão. Daí o mentor. É o cara que já pegou o cara e passou por mim. Se o cara quiser uma terapia, ou de repente se o cara é terapeuta e quiser bater um papo com você, como é que ele te acha? Aqui no Instagram mesmo? Sim. Bom, o cara quer falar comigo, quer bater um papo comigo, quer saber mais sobre o meu processo. Aqui no Instagram mesmo, @HonórioPessoa, a gente pode estar falando, acho que eu esqueci de colocar aqui, tem gente tentando me ligar aqui, deixa eu recusar. Vamos lá. Aqui pelo Instagram mesmo. A agenda do homem é forte, vai pensando aí. Você pode entrar em contato comigo, entrar ali na minha bio, vai ter o meu telefone, o meu site, www.honoriopessoa.com.br, e ali você pode entrar em contato com o Instagram. Tanto eu vou estar olhando ali, minha equipe vai estar atendendo, depois eu vou estar olhando e entrando em contato diretamente para estar agendando ali esse bate-papo, essa conversa, para a gente poder montar uma estratégia para você.
Então, basicamente isso. Quer fazer terapia, mesmo processo também. Só entrar em contato ali na bio e a gente vai estar conversando. Boa. Online ou presencial, né, Manão? Os dois, cara. Eu atendo hoje em dia mais online, né? O presencial é aqui na região de Campinas, interior de São Paulo. Muita gente vem de fora também, mas hoje em dia o online é o mesmo processo, cara. É o mesmo processo, não muda nada, é a mesma coisa, o mesmo resultado. Então hoje em dia eu atendo mais online, mas também atendo presencial. Quem é aqui da região quer vir fazer uma consulta comigo, vamos agendar. Pronto. Show de bola. Manão, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu tempo. Toda terça-feira a gente está junto. Eu sei que você está sempre online. Deixa seu abraço, deixa seu oi. Obrigado pelo seu tempo. Vou dar os últimos minutinhos aí para você se despedir da sua galera. Vai ficar gravado, vai ficar no meu Insta e vai ficar no seu. Show de bola. Galera, foi um prazerzaço. Agradeço aí o Carlos Bucaneiro, excelente empresário, estrategista aí, um cara que realmente pode fazer a sua empresa voar. Ele me deu várias dicas, né? Me ajudou bastante. E eu quero agradecer você que está acompanhando essa live, né? É um processo de mudança. A gente muitas vezes a gente está simplesmente vivendo no automático e tem uma frase que eu sempre falo ela, mas eu vou falar de novo. Aquele que olha para fora somente sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então é o momento de a gente olhar para dentro de si, ver o potencial que você tem e vamos ativar esse potencial para que você possa realmente transformar vidas assim como sua vida foi transformada. É isso aí, gente. Vamos nesse caminho junto. Tamo junto. Valeu, Manão. Obrigado, um abraço. Grande abraço, até mais. Manão Honório Pessoa, terapeuta, hipnólogo, meu parceiro, meu irmão e meu amigo. Tamo junto.